Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco nesta nossa programação de hoje. É uma alegria estarmos de volta e que prazer é nós estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Este não é apenas um devocional, eu chamo de o nosso culto online. É para você parar um pouquinho as suas atividades e concentrar no que nós estamos aqui neste momento fazendo. Eu gostaria muito que você pensasse agora no que nós estamos aqui para entrar, e compartilhar com vocês nesta nossa programação de hoje. Eu estava aqui gravando os outros devocionais, cuidando das outras coisas aqui. Quando eu dei por fé, o horário de Brasília já tinha chego. E então esse aqui vai entrar um pouquinho depois do nosso horário das 19 horas, né? Como eu falo que a partir das 19 horas o nosso culto online está disposto, já postado, mas esse aqui vai ficar um pouquinho para depois. Mas antes das 20 horas ele já com certeza vai estar aí disponível para todos vocês. Eu quero ver você lá, hein? Quero ver o seu amém. Eu quero que você deixe um amém bem forte lá no nosso vídeo, para que outros possam ver que este nosso trabalho, ele é importante. Eu quero falar com você hoje o seguinte: ontem eu fiz uma reunião aqui na igreja falando sobre a vida financeira das pessoas, ajudando as pessoas a pensarem: como eu faço para melhorar, pastor, a minha condição financeira? Porque eu acho que hoje é um clamor na vida de todas as pessoas, não é verdade? E não é pequeno o número de pessoas que já caíram no conto do vigário. Não é pequeno o número de pessoas que já caíram, infelizmente, nas ciladas dos enganadores e dos charlatões. E cada dia que passa, de forma mais inescrupulosa, eles aparecem falando coisas que você tem que fazer para prosperar, porque se você fizer isso, se você fizer um voto, se você prometer algo para Deus. Esses dias mandaram um vídeo para mim perguntando: pastor, o que o senhor acha? Tinha alguém que eu nem lembro o nome agora, nem fiz questão de lembrar o nome, só para responder a pessoa que mandou a pergunta, que o cidadão estava em Israel e fazendo uma oração, consagrando um azeite, e queria que as pessoas fizessem um voto, salvo engano, de pelo menos R$ 150.000 para receber um azeite, alguma coisa assim. São coisas que, gente, por favor, Deus não é isso. Deus é sabedoria. Nós temos que voltar para a palavra. Nós temos que voltar a estudar a Bíblia nas suas origens. Nós temos que entender o que a Bíblia fala, entender o que a Bíblia explica, e não ficar correndo atrás daqueles que vêm com promessas de facilidade, porque as promessas de facilidades, elas não ajudam. A mudança está em você e não propriamente no ambiente que você está vivendo. Você pode viver num ambiente próspero e ter uma mentalidade reduzida. Você pode viver num ambiente saudável e você ter uma mentalidade tóxica. Ou você pode também viver num ambiente pesado, um ambiente tóxico, e você ter uma mentalidade positiva. Porque o segredo do sucesso está em você. Você não pode deixar o ambiente te contaminar, e muito menos estes que andam por aí dizendo: olha, se você fizer o que eu estou falando,
você vai prosperar. Na verdade, eu não acredito nem naqueles que dizem assim, eu tenho uma receita, eu tenho a fórmula para o teu sucesso. Sabe por quê? A receita, a fórmula, ela é interessante, mas ela não é tudo. Por quê? Eu fiz até uma anotação que depois posso até ler para você, que é interessante. Você pode encontrar alguém com uma experiência fantástica e esse alguém, ele escreveu uma receita de como você alcançar, fazer algo semelhante ao que ele fez. Imagine, por exemplo, um bolo. Vamos pensar assim para ser mais fácil. Imagine um bolo, o melhor confeiteiro do mundo, ele criou uma receita, tá? Ele criou uma receita e disponibilizou para todo aquele que quiser fazer o melhor bolo do mundo. Bem, não significa que você pegando a receita deste confeiteiro mais conceituado, não significa que você vai fazer um bolo semelhante. Porque aí você tem a receita na sua mão. Mas agora existem pelo menos 5 coisas em você que pode inconscientemente levar você a alterar a receita completa que você recebeu. Por isso, o resultado pode não ser tão positivo quanto o que ele escreveu. Imagina você pegue a receita desse cidadão, maior confeiteiro, e de repente lá diz que você tem que colocar o leite gelado, bem gelado mesmo, bem gelado. O leite tem que ser batido, 2 litros de leite gelado, tá? Você tem que deixar ele no congelador por tanto tempo, e aí você tira do congelador, leva para o multiprocessador e bate. Aí imagine que você esqueceu de colocar o leite para gelar. E aí de repente você fala, eu vou colocar. Aí você colocou lá rapidinho, 10 minutos e falou, vou bater assim mesmo. Imagina que ele disse, olha, aí você coloca meia dúzia de ovos. E de repente você olha, não tem meia dúzia, você tem apenas 5 ovos. E você diz, 6, 5, faltou um apenas. Um não vai fazer falta. Aí você coloca aquele um. De repente, na hora da contagem de quanto trigo ou quanto açúcar se coloca, você perdeu a conta e você diz, vou colocar para mais ou para menos, eu prefiro colocar umas 2 colheres a mais. Ou seja, alguma coisa dentro de você levou você a alterar a fórmula do sucesso similar ao sucesso que aquela pessoa desenhou para que você fizesse o bolo igual. Sabe, no final, quando você levar para assar, ele diz, olha, a temperatura tem que ser 280 graus. Aí você diz, ixi, meu forno só vai a 160. Eu vou colocar aqui mesmo, aí vou fazer assim, em vez de eu deixar meia hora, eu vou deixar 1 hora, que aí compensa uma coisa, compensa a outra. Para resumir a história, você não vai conseguir produzir algo semelhante ao que está na receita. O modelo é bom, ter uma receita é interessante, porque encurta o prazo de você ficar quebrando cabeça, de você ficar criando, de você ficar tentando descobrir como acertar. Alguém já quebrou cabeça, alguém já acertou, alguém já fez. Agora você precisa colocar uma coisa. Nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Muitas vezes nós temos a receita certa, mas nós nos deixamos levar por aquilo que nós vemos, por aquilo que ouvimos, ou às vezes até por aquilo que sentimos. E o que acontece? Não alcançamos o que Deus preparou para nós. Quando eu pego a Bíblia Sagrada, eu pego a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu gosto, a Bíblia para mim é tudo. E eu vejo a Bíblia como esse livro
que Deus aqui está dizendo, olha, se você obedecer a minha palavra, você vai ter sucesso. Se você obedecer. Agora, se você não obedecer, aí você não vai alcançar nenhum tipo de sucesso. Eu falei isso ontem no devocional. Eu disse assim, os filhos de Israel foram orgulhosos e arrogantes. E aí a pergunta, né? Você é orgulhoso e arrogante? E às vezes a pessoa até acha que, o pastor está perguntando se eu sou orgulhoso e arrogante, mas não estou perguntando se você é orgulhoso e arrogante no dia a dia. Quero que você escute a palavra e pense, será que tem hora que você não pensa assim, eu consegui tal coisa porque eu lutei, eu corri atrás, eu fui lá e conquistei, não foi se eu ficasse aqui parado para ver. Eu fiquei triste ouvir um irmão dizer assim, se eu ficar indo na igreja todo dia, eu vou acabar ficando pobre. Claro que tem igreja que você vai e acaba ficando pobre mesmo, porque o pastor falta pouco virar a pessoa de ponta cabeça. Cada dia que a pessoa vai na igreja, ela sai com envelope, ela sai com voto, ela sai com obrigação de fazer. Aí sim, é claro, você está indo no lugar errado. Agora, se você vai numa igreja que o pastor te motiva a ouvir, te cobra a aplicar o que você ouviu e cobra de você, coloca você para orar e diz assim, irmãos, vamos praticar o que está escrito. Aí o que é que você está esperando para fazer com que o resultado da sua vida seja positivo? O que é que você está esperando para ter resultados positivos? A Bíblia é um livro de obediência. Quem escreveu, ele é o Senhor de todas as coisas, não tem limite, ele é Deus. Agora, muitas vezes quem altera a fórmula do que está escrito aqui somos nós. Por exemplo, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de Deuteronômio aqui. Pega aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, tá? Capítulo 6 de Deuteronômio, tá? Olha o que o Senhor Deus diz, Deuteronômio, capítulo 6. Estamos apenas relembrando algumas coisas. Aqui, versículo 3, e diz assim o Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, no lugar de Israel pode colocar seu nome, e atenta em guardares para que bem te suceda. Ouve, ó Israel, e atenta em guardares para que bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Aqui o Senhor Deus está dizendo o seguinte, vocês precisam guardar a minha palavra para vocês terem dias prolongados. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés, que o Senhor mandou, Senhor vosso Deus mandou que para vos ensinar, para que os cumprisseis na terra que vocês vão possuir. Vocês estão indo para uma terra e aqui estão os mandamentos, os decretos do Senhor, que o Senhor mandou para que vocês pudessem serem bem-sucedidos nessa terra. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, se vocês guardarem os mandamentos, os teus dias serão prolongados sobre a face da terra. Versículo de número 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso aqui chama santidade, tá, gente? Santidade, saber que o Senhor é o único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Não existe
imagens, não existe santo, não existe nada além do Senhor. Ele é o único Deus. E diz o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, Deus está dizendo assim: é necessário que você empenhe, coloque força no seu coração para servir a Deus. E quando eu falo de força, não é força para ganhar mérito da salvação, não. Quando eu falo de forças, eu estou dizendo para eu sentar aqui e gravar esse programa agora para vocês, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e fazer isso. E você que está aí agora me ouvindo, também você vai ter que parar, separar um tempo para ouvir essa palavra do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Você precisa entender que o Senhor é o único e você precisa amá-lo de todo o coração. Deus não faz concessão, Deus não está nesses negócios que as pessoas estão dizendo que Deus está. Deus não tem dado essas visões totalmente controversas e essas profecias mentirosas que muitos profetas têm profetizado por aí. Deus não está nisso, porque Deus não é moleque. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na verdade, hoje muitos têm feito de Deus um palco de um show. E o que é pior, é um show com coisas que não fazem sentido, com coisas totalmente vazias, com coisas totalmente sem nexo, quando se volta para a palavra de Deus. Então, diz o Senhor Deus: e estas palavras que hoje te ordeno, elas precisam estar no seu coração. Você não tem que colocar as palavras no coração do filho. Você não tem que ouvir a Bíblia e falar: isso aqui que o pastor está pregando serve para o meu filho. Essa palavra que o pastor disse, ela serve para minha mãe, ela serve para minha tia. Ah, se meu fulano estivesse aqui para ouvir o que o pastor está falando. Não, Deus não está falando com o fulano, Deus está falando com você. Coloque as palavras do Senhor no seu coração. E diz o versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, deles falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O Senhor está dizendo assim: todo lugar que você tiver, a sua vida tem que ser um testemunho de Deus. Você tem que estar em qualquer lugar, até quando você estiver deitado, dormindo, até quando você estiver levantado, acordado e andando. Você precisa testemunhar Deus. Você precisa mostrar quem é Deus. Você precisa colocar Deus para ser valorizado em suas atitudes e em suas palavras e ações. Também as atarás por sinal na tua mão. Estou lendo Deuteronômio 6, verso 7, verso 8 agora. Atarás na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, coloque a palavra de Deus nas suas mãos. Ação, tudo que você fizer tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Coloque na sua testa, porque tudo que você olhar, para onde quer que você for, você tem que ser direcionado para viver e fazer tudo conforme um homem de Deus, conforme uma mulher de Deus. Também atarás por sinal na mão, tá? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Sabe por quê? A sua casa tem que ser um santuário, lugar sagrado, que você entra, reúne a família, ensina a família, mostra para os filhos: meus filhos, veja como Deus é bom, abençoou seu pai com um novo emprego, veja como Deus é bom, meu filho, seu pai comprou um carro novo para nós, veja como Deus é bom, meu filho, essa semana nós vamos ter um churrasco aqui, meu filho, veja como Deus é bom, né? Nós vamos fazer um bolo
de aniversário. Quer dizer, é isso que Deus está querendo, que você leve para a sua casa, fale da bondade de Deus para os seus familiares. Então disse: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria como grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casa cheia de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, comerás e te fartareis. Guarda-te que não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quando você estiver tudo bem, quando você estiver feliz, quando você estiver andando 100% nas maravilhas do seu sonho, realizado todos os seus desejos, ele disse: não esqueça que foi o Senhor que abençoou você. É o Senhor que tem feito tudo isso na sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você, porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, gente, muitas pessoas, elas acham que não precisam de Deus, não precisam buscar, para que orar? Não, porque sabe por quê? Porque às vezes o modelo que você tem de servir a Deus é um modelo que você aprendeu com os homens, e os homens são maus, os homens são abusivos. Existem igrejas que os pastores abusam da autoridade espiritual. Eles cobram muito dos membros para fazer coisas que eles não fazem. Eu conheço igrejas que os membros têm que carnê para pagar. Conheço igreja que os membros têm carnê. Aí os membros têm que pagar carnê. Além de dar o dízimo, além de dar oferta, além de contribuir com alimentos, às vezes sem poder, o membro é obrigado a levar alimentos para a igreja, porque senão o pastor acaba falando coisas que ofendem. Sabe, gente? Conheço igrejas que os obreiros são tratados como escravos. É os obreiros que limpam, que lava, os obreiros têm que ter uma cota que eles têm que dar. Aí não pode sair final de semana para curtir com a família, tem que estar na igreja. Domingo tem que estar na igreja de manhã, depois tem que estar na igreja à tarde, depois tem que estar na igreja à noite. Eu não estou dizendo que você não tem que servir a Deus ou ter compromisso com as coisas de Deus. Não, nós temos que ter compromisso em sermos compromissados com as coisas de Deus. Aquilo que Deus me chamou para fazer e que eu sinto de fazer, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Agora eu estou falando daqueles pastores que abusam das pessoas, que colocam jugo sobre as pessoas, e aqueles que ainda dizem assim: olha, e se você deixar de fazer o que eu estou falando para você fazer, você vai ser amaldiçoado, você não vai estar bem em lugar nenhum, porque é aqui que tem a bênção. Eu derramei o óleo na tua cabeça. Eu já ungi muitas pessoas. Se elas estão em outros ministérios, glória a Deus, amém, aleluias, glória a Deus. As ovelhas não são minhas. Eu não posso colocar jugo, eu não posso oprimir as pessoas. Tem pastor que oprime, dizendo: se você não der a oferta tal, a oferta das primícias, não sei se você já ouviu falar, mas tem igrejas que o pastor prega assim, que você não pode nem gastar o dinheiro que você recebeu do salário, se primeiro você não tirar o dízimo. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso, né? O pastor diz assim: olha, se você receber o salário e primeiro não separar o dízimo, o resto do seu dinheiro vai ser amaldiçoado. Veja que injustiça, veja que mentira, veja que coisa absurda que esse cidadão está falando. E tem pessoas que ficam debaixo dessa pressão, com medo, sabe? Servindo a Deus com medo. Você não pode servir a Deus com medo. Deus não é carrasco, Deus não é aqueles cobradores, né, de impostos antigamente. Não, para com isso. Mas é verdade. Tem pastores que dizem: irmã, primeiro você tem que tirar suas primícias. Você tem que separar as primícias. Quando você recebe o salário, primeiro você tem que ir lá e sacar e colocar no envelope as melhores notas para Deus receber e abençoar você. Minha amiga, meu amigo, se Deus dependesse do teu dinheiro para te abençoar,
Existem pessoas que têm muito mais dinheiro que a gente. Você não acha que eles seriam muito mais abençoados? Deus não trabalha assim. Você está num lugar errado. E infelizmente esse lugar vai acabar destruindo a sua vida espiritual se você não sair daí correndo. Sai daí correndo, porque senão fica pesado para você. Você vai acabar se desviando. O que Deus pede de você. Não estou contra a oferta não, tá, gente? E nem estou contra o dízimo não. Por favor. Estou dizendo que a oferta é voluntária. É seu coração que decide. E o dízimo é aquilo que você sente de fazer conforme Deus tocou no seu coração. Cada um contribui segundo propôs no coração. Não com tristeza, não por necessidade, por pressão, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu não ia nem falar disso, mas acabei entrando nesse assunto porque me gera indignação saber que tem pessoas que estão sendo abusadas espiritualmente. E pior que abusadas em nome de Deus, que o pastor diz assim. E outra coisa, eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou ministro, eu sou sacerdote, eu sou isso, eu sou aquilo. E se você duvidar do que eu estou falando, você vai ver que a maldição vai pegar em você. A lepra de Naamã vai pegar em você. A lepra de Naamã pegou em Gease, mas você viu por que pegou? Estuda o caso, vai ver, não fica só ouvindo o que muitos falam aí não, você vai ficar sem saber. Então, eu quero convidar você que deseja aprender mais a palavra de Deus. Vamos fazer uns bons estudos da palavra de Deus? Vamos fazer. Eu estou até pensando, daqui uns dias, o curso bíblico que eu faço aqui nas quintas-feiras com as pessoas, estou pensando em sentar aqui e gravar, pegar o meu material aqui, sentar aqui e gravar e toda quinta-feira disponibilizar para você de graça, para você poder crescer espiritualmente conosco. Você acha que seria bom? Comenta aí no vídeo. Você acha que seria bom eu fazer isso? Comenta aí, porque aí nós vamos crescer. Vamos tirar de sobre nós esse jugo pesado, esse jugo maligno. Tem igrejas que pesa tantos membros que assim, o pastor diz, olha, se você faz a compra e quando chega em casa com a compra, se você não separar primeiro as primícias para Deus, a sua compra vai simplesmente sumir. Você vai como receber num saco furado. Essas palavras acabam oprimindo as pessoas. Sabe como é que chama isso? Abuso de autoridade espiritual. Tá? Abuso de autoridade espiritual. Isso faz parte do nosso estudo e nós vamos estar libertando as pessoas desse abuso de autoridade espiritual. E vamos servir a Cristo com toda alegria, com todo amor, com toda devoção. Amém? Oremos, Pai nosso que estás no céu. Oh, como é grande o seu poder. Santificado seja o Senhor para sempre. Bendito, santo, eterno seja o Senhor para sempre. Seja louvado o teu nome, seja bendito, seja exaltado o nome daquele que era, que é, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Eu, ministro da tua palavra, agradeço. Estou aqui para dizer a todos que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre dos maus, dos lobos, e que o Senhor te proteja da boca do leão, que o Senhor te guarde. Ó Espírito Santo, muito obrigado. Esse é o nosso culto online. Eu tenho certeza que muitos estão aqui dizendo, é verdade, meu compromisso a partir de hoje, meu compromisso vai ser com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a palavra do Senhor. No nome de Jesus, amém, amém, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Eu volto domingo com o culto online, mas todos os dias eu coloco um capítulo da Bíblia estudado aqui juntos, tá bom? Deus te abençoe. Pense em tudo que eu lhe falei. Não aceite a manipulação dos homens, porque Deus não é manipulador. Muito pelo contrário, Jesus disse assim, eu sou manso e humilde de coração, para você encontrar descanso para a sua alma. Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro.